Nesse vídeo vou explicar como pode um dos jogadores de futebol mais lendários ter apenas $7 em sua conta e esteve atrás das grades em uma das prisões mais perigosas da América do Sul. Se você quer conhecer essa história dramática, fique até o final deste vídeo, porque você vai pirar. A trágica história de Ronaldinho começa na infância, pois ele nasceu em uma das cidades mais perigosas do Brasil, onde apenas andar pelas ruas poderia acabar com sua vida. Os pais de Ronaldinho só ganhavam dinheiro suficiente para sobreviver em um barraco de madeira. Para ele, não seria fácil se tornar um jogador de futebol profissional. O problema é que seus pais eram tão pobres que não podiam comprar nenhum par de chuteiras. Então, o pai mentiu e disse a ele que para tornar-se uma grande estrela do futebol, era melhor ele treinar sem chuteiras. E talvez o pai tivesse razão, porque o irmão mais velho de Ronaldinho, Roberto, aos 16 anos já era um prodígio do futebol nas favelas. Então Ronaldinho os ouviu, afinal ele queria que seu pai se orgulhasse dele, e seu irmão Roberto seria um dos que mais o ajudariam em todas as etapas de sua carreira. Todos os dias ele estava na rua e no quintal. O bom dessa história é que os dois irmãos se tornaram jogadores profissionais de futebol, por causa do pai. E o pai de Ronaldinho sabia que seus filhos eram especiais e dedicaria cada segundo de sua vida para treinar com os meninos. E não demorou muito. Aconteceu. Roberto, o irmão mais velho de Ronaldinho, jogaria no Grêmio. Todas essas habilidades fariam dele uma estrela. Então o Grêmio ofereceu a ele o negócio de sua vida. Roberto não apenas receberia um bônus de assinatura, mas também compraria para toda a família uma casa grande com piscina. Então era oficial. Roberto salvou toda a sua família. E depois de se mudar do bairro, a primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus por permitir que ele realizasse seu sonho. Assim, no aniversário de 18 anos, a família planejou uma comemoração e quando Roberto voltou do treino, percebeu que todo o sacrifício do pai realmente tinha dado frutos. Mas quando Roberto entrou pela porta, acontece que seu pai estava na piscina e teve um infarto. Os médicos fizeram tudo o que podiam. Os meninos não podiam acreditar. Seu ídolo se foi. O pai deles trabalhava todos os dias e sacrificava todo o seu tempo para que eles tivessem a oportunidade de se tornarem profissionais. Assim, dedicariam tudo em sua memória. E a partir desse momento, Roberto se tornou o homem da casa. Coube a ele a tarefa de trazer comida à mesa. E mesmo Ronaldinho, com 8 anos, já começava a mostrar que ia ser uma estrela. E mesmo Ronaldinho tendo uma missão, todos os holofotes estavam voltados para Roberto, que carregava o peso da família nas costas. Ele conquistou 3 títulos consecutivos com o Grêmio, pelo qual foi colocado na órbita da seleção brasileira e teve a oportunidade de jogar pelo seu país. Mas pouco antes de aceitar a oferta, ele ainda tinha uma partida pela frente pelo Grêmio, e foi quando ele sofreu uma lesão no joelho que acabou com a sua carreira. A partir desse momento, Roberto sentiu que o mundo iria desabar. Ele sabia que nunca mais seria o mesmo jogador. Então sentiu que todo o sacrifício de seu pai foi uma perda. Mas afinal, toda a família dependia dele. Então ele sabia que só havia uma opção: Ronaldinho. Roberto se tornaria seu empresário para garantir que Ronaldinho não cometesse o mesmo erro, pois senão a família acabaria. Ronaldinho estava pronto e dedicaria toda a sua adolescência ao futebol, desenvolvendo todos os aspectos do jogo: passe, drible, tudo em um jogador. Estou falando a certa altura que seu time venceu um jogo por 23-0. E ele marcou todos os 23 gols. Então estava claro, Ronaldinho era diferente. E é por isso que em 1998, o Grêmio lhe ofereceu um contrato para torná-lo jogador profissional. Ronaldinho conseguiu realizar seu sonho, pelo qual praticamente trabalhou a vida toda. E estava finalmente terminando o que seu irmão Roberto havia começado. Mas o sucesso vem em muitas formas. Foi difícil para Ronaldinho comemorar. Ele sabia o que havia acontecido com Roberto. E olhando para trás e lembrando de seu pai, foi difícil para ele. Mas esse seria um impulso para se tornar uma lenda do futebol. Porque depois de jogar 4 anos no Grêmio e representar a seleção brasileira na Copa das Confederações, torneio com grandes jogadores, Ronaldinho começaria a atrair alguns dos clubes mais prestigiados. E em 2001 assinou um contrato de 5 anos e $5 milhões com o PSG. Com os holofotes nele, Ronaldinho começou a temporada no banco de reserva, mas entrou em uma sequência de 4 jogos consecutivos, marcando gols. E a partir daí, dominaria o restante do ano. Com o melhor ainda por vir, o técnico do PSG percebeu que Ronaldinho tinha um grande problema.
Ninguém ficou milionário e sem dúvida uma estrela do futebol, sem treinar, sem levar em conta suas prioridades. Tudo por causa de seus vícios. Ele pegava aviões para todo o país e ia a festas todas as noites. E chegou ao ponto de o futebol ser só exibido em dias de jogo. Então, em 2003, eles decidiram transferi-lo. Mas o tempo todo era basicamente disso que Ronaldinho precisava. E naquele ano teve a atração de todos os clubes. Mas decidiu ir para o Futebol Clube Barcelona. E ele se tornaria um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, em homenagem ao seu pai. Ronaldinho, nesse momento, estava em outro nível. Ganhou 2 prêmios como melhor jogador do ano pela FIFA, uma bola de ouro e ainda faria um comercial com a Nike, que em seus primeiros vídeos no YouTube chegou a 1 milhão de visualizações. Esse homem estava se tornando mais do que um atleta, ele já era considerado uma celebridade. Mas mesmo sabendo de tudo isso, o Barcelona estava preocupado, pois sabia o que estava por trás dos bastidores. Ronaldinho era visto bebendo todos os dias, vodka, whisky, gin. Os amigos que visitavam Ronaldinho diziam que tinham dias que ele bebia de manhã até a noite, e a essa altura até o brasileiro sabia que isso já era um problema. Ou seja, nas negociações contratuais, tentou impor cláusulas em que fosse permitido faltar aos treinos para ir a uma festa. E este foi o começo do fim. Quando começou a queda, Ronaldinho prometeu ao Barcelona continuar treinando para as próximas partidas. Mas já era tarde. Ele viu Lionel Messi, um menino, como um menino tímido. Então fez o argentino se sentir em casa. E eles lentamente se tornariam irmãos. Mas o Barcelona viu que Ronaldinho, devido ao vício em bebida e à indisciplina, seria uma má influência para Messi, que naquela época já era visto como a cara do futuro do clube. Então, em 2008, o Barcelona deu a notícia. Seu contrato não seria renovado, e isso o prejudicou, porque enquanto ele jogava pelo Barcelona, foi a primeira vez na vida que ele estava realmente feliz. Todas as noites, ser capaz de pintar um sorriso no rosto dos fãs fazia com que ele se sentisse maior do que ele mesmo. Depois de conquistar cada um dos grandes troféus, essa situação superaria qualquer plano que o brasileiro pudesse ter. E ele começou a perder o foco. Ele treinava menos e ia mais para as festas. Tudo isso tomou conta de sua vida completamente. Ninguém nem mesmo questionava o talento de Ronaldinho. Mas as noites causaram sua queda final. Talvez no álcool tenha encontrado um refúgio para a perda do pai. Então, naquele ano, ele iniciaria as negociações para assinar um contrato com o Milan, onde sim, repito, ele negociou cláusulas para que o clube o permitisse sair para uma festa. Mas graças à sua fama e ao seu talento inquestionável, o Milan lhe deu uma chance, e ele sabia que essa oportunidade era o renascimento da sua carreira, ou o fim dela. Nos anos seguintes, ele passou de equipe para equipe, e no ano de 2015 ele deixou o futebol. O que as pessoas não perceberam é que Ronaldinho não buscava glória. Ele queria estar em um lugar onde se sentisse valorizado, onde as pessoas não o criticassem por seus hábitos. Isso fez com que ele perdesse o amor pelo esporte e sofresse uma depressão terrível, e a única coisa que o motivava eram as festas, que quase lhe custaram a vida. Uma vez que sua carreira no futebol terminou, as consequências de suas decisões seriam piores a cada dia. Sem dinheiro entrando, as festas nunca paravam. E beber tanto assim, isso tem um preço. E em 2015, bater o carro em uma vala. Isso deveria ser um alerta. Mas ver Ronaldinho naquele momento nos fez saber que claramente algo não estava bem. Todo mundo esperaria que alguém que em algum momento da sua vida tivesse sido um fenômeno mundial fosse feliz. Mas a verdade é que ele não estava recebendo a ajuda de que precisava desesperadamente. Então a bebida continuou e as coisas foram ficando cada vez piores. Ele começou a se recusar a pagar suas contas e a se envolver em negócios duvidosos. Eventualmente, a justiça agiria e foi determinado que Ronaldinho não pagou seus impostos. Sua dívida era mais de $1 milhão. E pior ainda, o brasileiro estava praticamente falido. Ronaldinho passou de $90 milhões em sua conta bancária para $7. Suas propriedades foram investigadas, classificando-o como um risco de fuga, pelo que as autoridades retiveram seu passaporte. A essa altura, Ronaldinho já havia chegado ao fundo do poço, e foi aí que ele e Roberto cometeram o pior erro. Por isso, Ronaldinho estava atrás das grades, enfrentando 5 anos de prisão. Então ele sabia que sua vida tinha que mudar. E felizmente, durante um tempo, esperando que as coisas passassem, ele estava ao lado de outros presos que também queriam retomar suas vidas. E eles fizeram isso
isso por meio de amistosos de futebol. Mas afinal, ele passou o aniversário de 40 anos numa cela, comendo bolo e churrasquinho. Depois de ficar 32 dias presos, teve sorte, pois o juiz decidiu dar-lhe uma segunda chance. E para isso, teve que pagar $1 milhão de fiança para conseguir a prisão domiciliar. Ou então teria que passar os próximos 5 anos de sua vida em uma prisão de segurança máxima no Paraguai. Então o brasileiro não teve escolha a não ser concordar. Sem dúvida, a prisão foi o alerta de que ele precisava, pois assim que foi solto, lutou para mudar radicalmente sua vida, como nunca antes. Ronaldinho tornou-se um sábio empresário. Nos 4 meses seguintes, ele se tornou promotor de futebol, abriu um estúdio de rap, completamente sóbrio, e tem a sua própria marca de academias. Já apareceu até em comerciais, assinou contratos para ser a imagem das empresas de videogames, tendo a oportunidade de criar sua própria equipe no FIFA 2021. Esse homem foi detido na prisão com apenas $7. De modo que apenas 4 meses depois, ele voltou a ficar milionário. Mas mais importante do que tudo isso, Ronaldinho iniciou a produção de seu próprio filme e durante o processo encontrou a vocação da vida. O que Ronaldinho realmente precisava buscar era a felicidade. Quando já estava na casa dos 40, só conseguia dizer: está chegando ao fim uma etapa difícil. Graças a Deus, não tenho palavras para agradecer a todos pelo carinho e apoio que recebi. E esse é o título do seu filme, Ronaldinho, o homem mais feliz do mundo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal e nos vemos em breve.